Boa tarde. O nosso tema é a memória maia da conquista, ou seja, a gente vai abordar a conquista espanhola a partir de relatos de indígenas maias. E antes de tudo, quando o assunto é a conquista dos estados maias, é muito importante ressaltar a distinção entre os da Península de Yucatán e os das terras altas de Chiapas e Guatemala. Por que é importante essa distinção? Porque em Yucatán demoraram-se vários anos para se consolidar a conquista, enquanto na Guatemala foi uma coisa mais rápida, ou seja, a conquista se deu de forma diferente entre os dois. E no que diz respeito ao primeiro contato entre espanhóis e indígenas, esse se deu com os maias de Yucatán, quando um funcionário espanhol encalhou quando ia para São Domingos e foi arrastado num bote até as costas de Yucatán, chegando lá vivo apenas Jerônimo de Aguilar e Gonzalo Guerreiro. O Jerônimo de Aguilar, ele mais tarde ele se aliaria à expedição de Hernán Cortés, enquanto o outro decidiu ficar para sempre junto dos maias. E é importante ressaltar que antes da expedição de Hernán Cortés aconteceram outras duas, só que sobre o ponto de vista indígena elas não significaram muita coisa, elas apenas configuravam o que estava para acontecer depois, o que viria depois. E vale ressaltar também que o que foram encontrado não eram aquelas metrópoles desenvolvidas que já haviam tido na área maia, mas agora se encontravam apenas estados já em decadência e divididos entre si. Com a expedição de Hernán Cortés, se consolidou essa presença dos homens barbados, os comedores de anonas, como eram chamados pelos maias. E vale ressaltar que com Cortés vinham seus companheiros, e entre eles estava o futuro conquistador de Yucatán, o Francisco de Montejo, que começou o processo de conquista em 1527, mas apenas se consolidou no final de 1546. Cortés ele enviava seus homens para conquistar outros territórios. Entre esses estava o Pedro de Alvarado, que foi enviado em 1523 numa expedição a fim de conquistar territórios de caquixiqueles, xiqués e outros maias. E os relatos dessa expedição, eles são contados através do próprio conquistador e o relato dos vencidos. Nesses relatos, eles contam que o Alvarado, ele era acompanhado por 300 espanhóis e inúmeros indígenas, e saiu por aí pacificando alguns povos, mas os quixés se oporam quando souberam que eles estavam vindo a caminho. Eles prepararam para se opor, mas mesmo assim eles foram vencidos em fevereiro de 1524. A última batalha entre os quixés e o conquistador, o Alvarado, ela se deu em Quetzaltenango, que recebeu esse nome porque foi defendida pelo Quetzal. E essa batalha entre o Quetzal, que é o Alvarado, contra o capitão Quixé, ela é contada como um poema épico. Mas mesmo assim, o Quixé ele foi derrotado. E com essa derrota, os povos quixés, eles fingiram ser amigos dos homens de Castela, a fim de derrotá-los, mas não deu muito certo, eles foi quem foram derrotados. O Alvarado, já dentro da cidade, ele derrotou os quixés. Ele mandou queimá-los e incendiá-los, e ainda incendiou a cidade Quixé em março de 1524. Além dos quixés, vários outros povos resistiram, mas acabaram sendo conquistados de toda forma, como foi o caso dos caquixiqueles também. Os anais caquixiqueles, eles contam que o Alvarado, ele tinha várias exigências, e entre elas estava o tributo. E isso acabou aborrecendo os caquixiqueles, que fugiram da cidade. Com a fujança dos caquixiqueles,
começou a matança por parte dos homens de Castela, porque os caciques, além de fugirem, eles se revoltaram violentamente contra os homens. Isso foi um pouco da conquista da Guatemala. Já em Yucatán, essa conquista, esses encontros entre espanhóis e indígenas, às vezes foram amistosos e às vezes foram um pouco violentos. Como foi o caso aqui, o Montejo ele foi recebido amistosamente pelos Exus e os Tlaxcala. Já os Quetimal, eles resistiram, obrigando o Montejo a ir para a Honduras. Montejo e seu filho, eles passaram a marchar por vários territórios. E depois o Montejo seguiu sozinho, o jovem Montejo, o filho. Só que só com o apoio dos Exus, mas os povos não se submetiam ao conquistador. Mesmo não encontrando nenhum estado poderoso, a conquista de Yucatán, ela demorou vários anos, e o que veio mesmo a consolidar essa conquista foram as armas dos comedores de Anona, que se imporam por toda parte. E a última ação importante foi a violenta rebelião dos grupos indígenas do leste de Yucatán, os quais atacaram os espanhóis em 1546, que foi o ano que a conquista se consolidou, pois os espanhóis conseguiram derrotar estes. Como a gente percebeu, a conquista ela se deu de forma diferente em Yucatán e na Guatemala. Na Guatemala, eram apenas questão de meses para ir conquistando vários territórios. Já em Yucatán, foram necessários vários anos para se consolidar. Pequena introdução sobre a conquista maia, relatada através dessas memórias dos índios, mas ela vai ser mais abordada profundamente pelos meus companheiros, que vão abordar mais essa questão do Hernán Cortés e essa questão da memória maia em si mesmo. Eles vão aprofundar mais esse assunto. Essa foi só uma breve introdução para que a gente soubesse qual foi os principais povos que foram conquistados e como que se deu de fato essa conquista, se foi uma coisa amistosa ou não. E também a questão das datas, né? Quantos anos se demoraram. Mas ela vai ser abordada profundamente pelos meus amigos mais à frente.